tocarmos o teu coração e também sermos tocados pela glória do Senhor. Então eu abençoo os teus filhos nessa hora, cada um, meu Pai, seja tomado pela glória, pela presença, e invadido, Pai, sim, pelo teu amor, pela tua bondade e pela tua misericórdia, Senhor. Assim eu abençoo e assim eu oro nessa manhã, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor? Render a ti adoração e derramar teu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-nos, ó Pai, nessa manhã, leva-nos além, leva-nos além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Leva-me, leva-me além, leva-me além, Senhor, leva-me além, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. E nós nos render a ti. Cante adoração e derramar teu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Nós desejamos nessa manhã, Senhor, te imaginar, é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me, Senhor, leva-me além, leva-me além. Oh, aleluia. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor, leva-me além, leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Peça ao Senhor, cante mais uma vez.
leva-me além. Cante, cante, cante. Leva-me além, oh Deus, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me, Senhor, leva-me além. Leva-me além, oh Deus, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Oh meu amado, é só a unção de Deus, é só o Senhor que pode nos levar além, mais nada. Inteligência, sabedoria das coisas desse mundo é apenas o conhecimento para vivermos nesse mundo. Mas o que nós precisamos, cada dia mais, depois da revelação dada por Deus, do Filho Jesus ao homem, dessa revelação máxima, desse amor sobrenatural, o que nós precisamos como seres humanos é que cada dia mais a nossa cegueira espiritual ela possa ser curada e nós possamos passar a ver de forma clara quem é Ele, porque o amor foi revelado. Então nessa manhã é isso que nós queremos conhecer e que você conheça nessa manhã, verdadeiramente essa face maravilhosa desse Deus misericordioso, desse Deus maravilhoso, desse Deus todo-poderoso, desse Deus que cuida daqueles que confiam. Então creia nisso nessa manhã, e quando nós adoramos, nós nos enchemos de Deus, e quando nós adoramos, nós somos tomados pela unção, pela Shekinah e pela glória desse poder maravilhoso que é essa presença de Deus. Então, que nessa manhã você fique até o final. A pastora Lena vai estar agora trazendo para nós uma reflexão nessa manhã, um devocional. Fique atento a tudo que Deus está falando, né? Hoje nós estamos com esse privilégio de estar aqui também no Facebook, de estar aqui no Instagram. Então mais pessoas serão alcançadas. Então eu louvo a Deus, já tem muitos amigos. Eu não vou tomar o tempo da pastora de ficar aqui falando o nome de cada um, mas depois eu quero, assim, com muito carinho, você que já está aqui, né, que você receba esse amor, esse abraço de Deus na sua vida, do Espírito Santo. Sou muito grato de estar nós podemos ser útil à tua vida. Então fique aí até o final, né? Agora a pastora Lena vai estar fazendo essa manhã conosco aí, em nome de Jesus. Seja bem-vinda, pastora Lena. Amém, obrigada. Glória a Deus. Bom dia, a paz do Senhor para todos. Que Deus abençoe a manhã de vocês, que Deus abençoe a cada um. Bem-vindos a todos. Que o Senhor venha falar conosco essa manhã, continuar falando, né, nessa manhã conosco, que a voz do Senhor venha estar tocando em nossos corações, nas nossas vidas, que possamos estar dando o nosso melhor para o Senhor. Deixa eu arrumar isso aqui. Aí, melhor. Eu vou convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia, abrir a sua palavra, no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 16. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudente como a serpente e simples como a pomba. Amém? Senhor, nós te louvamos mais uma vez essa manhã, pedimos que o Senhor venha falar conosco, venha tocar em nossos corações. Ser conosco, ó Pai, nesta manhã, direciona, meu Pai, cada pensamento, cada intenção.
Que a nossa vida possa estar, Senhor, guardada em Ti. Toma a vida de cada irmão nas Tuas mãos. Visita, Senhor, cada casa, cada lar, meu Pai. Cada familiar, meu Pai. Cada integrante da família que aqui está assistindo, meu Pai. Visita cada um. Que o Senhor dê paz, meu Pai, alegria nesse dia a cada um dos Teus filhos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aqui eu gostaria hoje de falar sobre o nosso olhar, né? É a palavra que o Senhor tem falado comigo durante a semana. E então eu tenho aprendido, né? Tenho aprendido com o Senhor essa palavra, tenho aprendido, o Senhor tem falado comigo nesse dia. E eu gostaria de ler uma história que está aqui na revista Gospel Link de 1900 e bolinha. E ela diz assim: durante a visita a um hospital psiquiátrico, um dos visitantes perguntou ao diretor: qual é o critério pelo qual vocês decidem quem precisa ser hospitalizado aqui? Respondeu o diretor: nós tampamos o ralinho de uma banheira, enchemos com água e oferecemos ao doente uma colher, um copo e um balde, e pedimos que os vazie. E por algum tempo a equipe médica fica observando a reação do indivíduo, até que ele se decida como vai esvaziar a banheira para nós. De acordo com a forma de que decide realizar a missão, nós decidimos se hospitalizamos ou não, se ele precisa ficar em tratamento. Então o visitante disse: já sei, entendi, vocês são espertos. Uma pessoa normal, inteligente e esperta iria escolher o balde, pois o balde é maior que o copo e maior que a colher. E aí, o que vocês escolheriam? A colher, o balde ou o copo? O doutor vai dizer assim: não, meu querido, respondeu o diretor. Uma pessoa normal tiraria a tampa do ralo. Então o diretor perguntou: o que o senhor prefere, quarto particular ou enfermaria? E o autor vai terminar dizendo assim: a vida tem muitos mais opção e muitas vezes são tão óbvias como o ralo. Só falta enxergarmos. Mas nós enxergamos, mas nós não enxergamos devido ao estresse do dia a dia, a correria para cuidar da família, desgaste mental, de cumprimento de 2 jornadas de trabalho, compromissos e mais compromissos. E isso vai afetando a nossa inteligência em tal ponto de não enxergarmos o óbvio e assim dificultarmos ainda mais nosso dia a dia. Então essa história aqui, né, que relata desse hospital psiquiátrico, né, como a forma deles escolherem um paciente. E aqui ele vai falar, né, da forma mais simples e óbvia, era destampar o ralo daquela banheira. E ele fala: o balde. Mas a vida nossa tem sido assim. Às vezes temos mil coisas para fazer ou várias coisas para desenvolver durante o dia e ficamos parados ou não conseguimos realizar por causa de tantos pensamentos e de tanta coisa que está entulhando nossa visão, nossa percepção, e não conseguimos fazer nenhuma nem outra coisa. Aqui ele fala de uma coisa óbvia. O ralo seria simplesmente estampar o ralo e a água ir embora. Isso que uma pessoa normal faria. Mas aqui ele fala que a visão, né, está sendo atrapalhada pela correria do dia a dia. E é sobre a visão que eu gostaria de falar nesses dias, né? Como está a nossa visão? A palavra do Senhor, ela vai falar para nós aqui que Deus está falando para nós sermos simples como a pomba e prudente como a serpente. Como é a vida de uma serpente? Como é a vida de uma cobra? Como ela é? Por que a palavra fala para nós sermos prudentes como ela? E como o pombo é, né? Para nós analisarmos o que o Senhor queria falar para nós. O que o Senhor estava falando nesse momento. A cobra, ela não tem ouvido, ela não tem orelha,
escuta, praticamente ela é surda, e ela seguia pelos dois sentidos, a língua e a visão. E pela visão, ela percebe as coisas à sua volta, e pelo tato que você pisa no chão, ela sabe que está chegando alguém próximo e ela logo se arma. Aqui Jesus está falando para os discípulos que eles estão sendo enviados no meio de lobos, né? Eles estão sendo como ovelhas enviadas no meio de lobo. Jesus está falando para os discípulos que vai haver perigo constante e que era necessário eles não perderem a simplicidade, mas também ser prudente. E hoje nós estamos num mundo onde nós temos que não perder a simplicidade, mas sermos prudentes. Prudente em todo o tempo. De que forma eu posso ser prudente? Aqui a serpente, ela seguia quando ela tá atenta ao movimento do solo. Quando o solo começa a vibrar, ela sabe que tem alguém se aproximando. Quando ela coloca a língua para fora, ela sabe como está o tempo. Ela sabe como está o clima. Se ela precisa se afastar, se esconder, se ela precisa se armar, como ela vai se defender daquele momento, daquele jeito. E a pomba depois que ela abaixa a cabeça e começa ali a comer os milhos, ela fica muitas vezes vulnerável. E aí o Senhor vai falar que nós temos que ter esses dois estímulos, né? Sermos simples e sermos prudentes. Prudentes e simples. Será que neste mundo hoje nós podemos ser simples e prudentes? Ou nós estamos sendo simples? Ou nós temos sendo só prudente? Nós temos que ter esses dois olhares. Os dois olhares nós temos que ter e desenvolver em nós esses dois olhares. O olhar da simplicidade para as coisas e o olhar com um pouco mais de prudência segundo as coisas. Essa palavra veio ao meu coração porque Deus já está falando comigo, né? Com certeza, quando nós levamos uma palavra para as pessoas, uma reflexão, igual que estamos nessa devocional, é porque o Senhor já está falando conosco. E quando o Senhor começou a falar comigo sobre os nossos olhares, atento às coisas que estão acontecendo, mas a todo tempo também não deixar que se nos contamine. Não deixar que o olhar, que tudo que nós estamos vendo nos contamine. E às vezes nós olhamos, mas não vemos. Foi o que aconteceu conosco essa semana passada. Nós estávamos distribuindo brinquedos. E aí nós olhamos de um lado da rua e vimos uma menina. Aí chegamos perto e fomos dar com toda alegria: olha uma boneca para sua filha. Aí a mulher olhou e eu dei uma bola para os meninos que estavam do lado. Ela olhou para mim e falou assim: boneca não. Boneca não. Aí eu olhei para o pastor olhou para mim, aí olhamos para a criança. E a criança que eu havia determinado que era uma menina, ela era, na verdade, um menino. Então a mãe logo falou: boneca não. Ela não era uma menina. Então nós olhamos e vimos, mas não enxergamos. Porque depois, quando nós chegamos perto, percebemos que não era uma menina. Nós julgamos simplesmente porque a criança estava com o cabelinho maior, amarrado. Então nós julgamos. E a nossa visão, quando julgamos rapidamente as coisas, não é certa. Nós precisamos olhar, e nisso eu aprendi que nós precisamos olhar mais uma vez. Precisamos estar atento mais uma vez e dar uma segunda olhada naquela situação. Seja qual for a situação que nós estamos passando. Nós temos que olhar de novo e falar: eu agi certo? É assim mesmo? Isso foi verdade? Isso aconteceu? Peraí, como eu deveria ter agido? Ou como eu deveria ter me portado? Olhar as coisas pela uma segunda vez nos dá a chance de corrigir a nós mesmos e ensinar também aos nossos próximos, aos nossos filhos, uma forma de olhar a vida diferente. E outra coisa que aconteceu essa semana, aí eu postei um videozinho falando de uma água com bicarbonato e limão. Aí alguém colocou no grupo: poxa, os pesquisadores estão há tanto tempo para descobrir uma cura. E o cara fala que água com bicarbonato, ela é boa para curar coronavírus, cara, e tal. E eu olhei naquele momento e comecei a rir. Falei assim: poxa, como eu fui inocente dessa postagem. Realmente, eu só olhei com um olhar de pombo. O olhar de pombo é quando você olha no inocente
e pensa assim, isso é muito bom, como é bom a pessoa ter colocado isso aqui, nossa, realmente vai funcionar, porque uma vez eu estava gripada e tal, mas não é assim. O coronavírus não pega só pela boca, ele pega pelo olho, eu comecei a rir, e pelo nariz eu comecei a rir, falei assim, como eu fui inocente, né? E essa inocência da gente, alguém teve um olhar mais prudente, né? Esse olhar mais prudente. E nós temos que, às vezes, também olhar as nossas postagens, aquilo que nós colocamos. Você tem que ter sua opinião própria, sim, você pode expressar a sua opinião própria. Eu sou defensora das pessoas que se coloca ali pela sua opinião e luta pela sua opinião. Querendo ou não, é sua opinião. Então, não sei que baseada a que você tem a sua opinião, mas você tem a sua opinião formada. E de repente você pode ter uma outra visão e ter outra opinião sobre aquilo que um dia você defendeu. Mas até então, sua opinião, né? E cada um nós temos que estar atento e aceitar a opinião também das pessoas. Aberta a opinião, aberta a opinar com amor, com carinho, sempre. E isso me fez ver que nós precisamos ter esses dois tipos de olhar. O olhar de pombo e o olhar um pouco mais astuto. Um olhar que olha um pouco mais ao redor, não somente aquilo que seus olhos estão vendo. E hoje é tempo de falarmos nisso, porque a mídia, as redes sociais e tudo está te fazendo olhar para algo. Hoje, nossos olhos estão atentos a uma doença. E a palavra do Senhor, ela vai falar que os nossos olhos são como candeias, né? Que são janelas da alma. Que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Mas se os nossos olhos forem mal, quão grande treva nós temos. Então, eu vejo isso como o quê? Nós estamos olhando a uma série de acontecimentos de doença, fato, verdade, né? Que está acontecendo no nosso Brasil. Estamos numa epidemia, né, muito grande. E aí temos crianças que já faleceram, temos adultos, velhos, senhores que já faleceram. Eu acho que tem toda a faixa de etária já houve óbito. E aí nós olhamos e achamos assim, que quem já não pensou? Se eu pegar coronavírus, eu vou morrer. Por quê? Por quê? Né? Porque temos um olhar, a maioria das pessoas que eu converso, ela fala, não posso pegar, que se eu pegar eu vou morrer. E por que nós temos que ter esse olhar negativo? Porque eu não posso ser aqueles milhões que se curaram. Então, aquilo que nós estamos nutrindo, aquilo que nós estamos jogando para dentro, aquilo que está enchendo o nosso corpo, ou de luz ou de trevas. E aí, quando você coloca na sua mente que se você pegar, você vai morrer, você vai ficar muito doente, vai ficar com o pulmão assim, você começa a criar dentro de você um pânico. E daqui a pouco esse pânico passa a ser pânico, uma depressão, uma angústia. E a mente começa a ficar atordoada e pensamentos confusos. E até às vezes precisar de um tratamento. A pessoa que estava simplesmente com saúde normal. E os pensamentos tóxicos, os pensamentos negativos, os pensamentos ruins. Começam a invadir seu coração, envenenar sua alma. E aonde tinha luz só passa a ter trevas, que é a doença. Então, olharmos a vida com um olhar de pombo para as coisas, que eu posso sim passar por isso, eu posso vencer, eu posso sair disso, é necessário. Olhar com prudência naquilo que está acontecendo no nosso redor também é aconselhável, porque a palavra nos diz isso. E aí, eu te pergunto, como você tem tido o olhar? Como tem sido o olhar? A palavra também fala que nós não podemos ter um olhar precipitado, né? Um olhar que julga, um olhar de julgamento. Eu tenho aprendido que nós estamos vivendo um tempo onde nós vamos ter que aprender a olhar nosso próximo, todos, como iguais. Seja ele que entre na sua igreja vestido, transformado, de um jeito que não era para estar. Sim, nós estamos nesse tempo. Mas ainda assim termos um olhar de amor para essas pessoas, para essa pessoa que entrará na nossa igreja. Mesmo que ela não é uma pessoa padrão que vá na igreja, esse tipo de pessoa nem... Essa pessoa nem costuma ir nas igrejas, mas nós temos que acostumar
a receber a todos dentro da nossa igreja. O Senhor não veio para os bons, o Senhor veio para todos, seja ele mau, bom, injusto ou justo. A intenção do Senhor é salvar a todos e que os nossos olhos possam ser abertos e ampliar a nossa visão, de forma que nós aceitamos a todos que entram pelas nossas portas, de forma que fosse a pessoa mais especial do mundo. Ainda que nosso preconceito no passado foi o Senhor tem salvação, o Senhor ainda transforma, o Senhor ainda cura, o Senhor ainda salva. Não importa o pecado, a lama do pecado que essa pessoa pode estar, ou pode às vezes ter ometido a ela. Mas se o Senhor dá a oportunidade a ela de encontrar com você, que você seja essa pessoa com um olhar de amor, com um olhar de gratidão, com um olhar do Senhor Jesus. Um olhar sem julgamento, um olhar que abraça, um olhar que traz para perto. Esse é o olhar que o Senhor espera que todo cristão tenha. Um olhar que abraça, não um olhar que despreze. O tipo de olhares que machucam, um olhar de desprezo. O olhar quando você olha a pessoa e você a despreza no seu coração. Ele é pior do que se você tivesse, às vezes, esmurrado a pessoa. O olhar diz muito sobre uma pessoa. O olhar de julgamento, o olhar de desprezo. O olhar, ele fala mais do que a boca. Ele fala mais do que a boca. Então, educar o nosso olhar, saber como estamos olhando para as pessoas, se o nosso olhar está sendo fraternal, está sendo bom, se o nosso olho está transmitindo realmente aquele a quem nós servimos. Nós servimos um Senhor, o Senhor Jesus, e Ele é bom. Ele em todo o tempo quis para Ele sarar, curar todos que estavam perdidos, sem exceção. Todos. E eu espero que nesse dia você entenda. Em Provérbios vai falar sobre outro olhar, sobre o olhar altivo. E que olhar é esse? Não é o olhar da serpente, não é o olhar da pomba, é um olhar altivo. Ele diz assim, se você quiser abrir, tá em Provérbios 21, 4. Vamos lá? Aqui vai falar que todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. E quem conhece o coração é o Senhor. Nós às vezes nos guiamos por vista, nós guiamos pelo olho, mas o Senhor conhece o coração. E outras passagens na Bíblia que me fez refletir foi Paulo. Paulo, quando teve um encontro, com o Senhor, quando Jesus o chamou, quando Jesus falou, Paulo, Paulo, por que me persegues? E aí Deus pega Paulo e o Senhor deixa Paulo cego por 3 dias, Enquanto Paulo estava cego, Deus fazia na vida dele uma transformação, um encontro verdadeiro. Paulo precisou de não enxergar para enxergar para dentro de si. Paulo precisou olhar para dentro dele mesmo e ver quão pecador, quão sujo, quão distante de Deus ele estava. Só que aqui a palavra fala que todo o caminho do homem aos teus próprios olhos é reto. Paulo achava que ele estava no caminho reto, fazendo a coisa certa. Só que aí Deus tira o olhar de Paulo. Deus deixa Paulo cego por 3 dias, para que ele mude a visão dele, para que ele entenda que a visão dele estava errada. E às vezes nós temos uma visão e achamos que a nossa visão é só que está certa. A minha visão está certa. É esse tipo de olho, é isso aqui que é desse jeito. Não. Vamos ser humildes, vamos enxergar a visão do outro lado também. Vamos enxergar como o outro enxerga e vamos explicar a nossa visão. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo seria o Espírito Santo. E isso não mudou. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo ainda é o Espírito Santo.
O nosso dever é falar da palavra de Deus, é mostrar como nós enxergamos a palavra de Deus, como Deus nos faz enxergar a palavra dele. É como nós estamos caminhando dentro dessa palavra. E se ele aceitar, se essa pessoa aceitar, se abrir o seu coração, o Espírito Santo faz a obra. Porque quem faz a obra não somos nós, é o Espírito Santo. O Senhor mandou que nós temos que pregar, falar do amor de Deus, falar do Evangelho. Mas quem faria a obra seria o Senhor. Qual é o seu olhar nessa manhã? A palavra vai falar do coração altivo, que é arrogante, são sinais mais claros da vida pecaminosa. E esse olhar arrogante, em Provérbios também fala desse olhar arrogante, e é um olhar que ele está acima da verdade, que ele sabe todas as coisas e que não, o jeito dele que é o certo de enxergar a vida. Um olhar soberbo, onde acha que ele está acima de qualquer visão. Esse olhar não agrada a Deus. Esse olhar não engrandece o nome do Senhor. O olhar soberbo é o olhar que pensa que está acima de todos e só ele está com a verdade. Esse olhar não agrada a Deus. O olhar que agrada a Deus é um olhar que é simples como o da pomba e prudente como a serpente, né? Seja prudente, seja prudente. Vocês estão no meio de lobo. Olha o clima, preste atenção no que está acontecendo no mundo, mas não se envenene. Não se deixa a simplicidade sair do coração. Não deixe que as coisas da vida passem desapercebidas aos teus olhos. Olhe, mas veja mesmo aquilo que está à tua volta. Observe as pessoas. Passamos tão desapercebido por elas ultimamente. E agora, né? E temos que olhar no olho. Às vezes as pessoas já tinham parado de olhar no olho. E agora, com essa máscara, todos estão se olhando no olho. E os olhos diz muito sobre você. E aí? Como está seu olhar hoje para o mundo, para as coisas, para dentro de você? O que os seus olhos têm jogado para dentro do teu coração? Pessimismo ou otimismo? Fé, coragem, decisão, determinação ou medo? Angústia, depressão? Qual tem sido o nosso olhar? O que ele tem jogado para dentro de nós? A palavra fala que os olhos do Senhor estão sobre todos, que os olhos do Senhor contemplam todos. E esse olhar que a palavra fala, que os olhos do Senhor estão sobre o justo, é um olhar de proteção, é um olhar de cuidado, é um olhar de amor, é um olhar que ele está te guardando a todo tempo. Está falando de uma presença que está com você, te olhando. Aonde você vai, aonde você for, nada te esconde dos olhares do Senhor. Então, que o seu coração possa estar limpo, que a sua mente possa estar limpa, pura, que os seus olhos possam ser puros. E que o mundo e a contaminação de tanta coisa má não jogue para dentro de você, através dos seus olhos, que são as candeias da alma, coisas má, coisas ruins, pensamentos perversos. Através de olhar muito pecado, olhar muitas coisas erradas, é que o coração se enche. Se você passar tempos e tempos olhando coisas ruins na televisão, como agressão, violência, o que vai estar cheio o teu coração? Vai estar cheio disso. Agora, quando você passa um tempo olhando para as coisas do Senhor, meditando na palavra do Senhor, os teus olhos começam a colocar dentro do teu coração mais fé, mais fervor, mais amor pelo homem, pelo ser humano. E Tomé tinha algo nele que também a palavra fala que mais bem-aventurados somos nós do que Tomé. A palavra diz isso, porque nós não precisamos de ver para crer. Nós somos aqueles que a palavra diz que não veriam, mas creriam no Senhor, através da palavra do Senhor. Nós somos mais bem-aventurados do que Tomé, que viu, porque Jesus disse isso, que eu sou mais bem-aventurada do que Tomé, porque eu não vi o Senhor Jesus,
mas eu creio no Senhor Jesus, né? Mais bem-aventurado é você que crê no Senhor Jesus, que não precisou de ver com seus olhos, mas com seu coração sente a presença do Altíssimo, com seu coração sente Ele falar com você, com seu coração você sabe que a existência dele é real e que por mais que alguém possa falar que Deus não existe, ninguém tira do teu coração aquilo que você já vivenciou com Ele, aquilo que você já viveu com Ele, os livramentos que Ele te deu, a palavra que Ele falou com você, isso ninguém te tira. Você então é mais prudente que Tomé, que não precisou ver o Senhor Jesus, mas creu. Que nessa manhã os nossos olhos, aquilo que os nossos olhos não contemplaram ainda, que um dia contemplarão a glória do Senhor, possa esperar puros como o da pomba, né? É um olhar tão puro, tão meigo, tão também desatento às coisas. Mas passa uma transmissão de paz. É um símbolo também de paz, o pombo, né, que usam de paz. Porque quando você olha para aquele rostinho